Israel, indústria da guerra e violência de Estado. Os elos entre Gaza e a favela do Moinho. A mesma ideologia aplicada por Israel contra Gaza é infiltrada nas estruturas de segurança pública do Estado brasileiro. Longe de buscar segurança, esse modus operandi visa reprimir mobilizações sociais e perseguir grupos específicos. Esse texto é da nossa colaboradora aqui da Diálogos do Sul, Isabelle Paiva. Ela ia participar aqui, Gui, mas ela avisou aqui de última hora que teve um imprevisto, não conseguiu, mas fica para uma próxima aí, só ressaltar que ela é parte da equipe aqui. O que você destaca, Gui? É um texto bem interessante da Isabelle, ele é bem aprofundado mesmo, e ele começa falando sobre a favela do Moinho, que fica na região central de São Paulo. É uma das últimas comunidades ali, uma das últimas favelas que ainda existem no centro de São Paulo, entre a Luz e os Campos Elíseos, e o governo está tentando remover as pessoas dessa favela para derrubar as moradias e construir um parque. E a forma como isso tem sido feito ao longo de semanas é com presença policial, com violência, uso de balas de borracha, de gás lacrimogênio, enfim, uma repressão de fato bem violenta para conseguir tirar essas pessoas dali. E o paralelo que a SBL vai fazer é sobre a violência de Estado, não só pela polícia do Estado de São Paulo, ok? Mas, de uma forma geral, pela polícia brasileira, e o paralelo que essa violência tem com Israel, com o sionismo, com a violência sionista. E isso vai se dar de duas formas. Primeiro, com a importação de armamento de Israel aqui pelo Brasil, ok? Então ela traz ali informações de quando isso se aprofundou, de como essas armas são compradas, inclusive não só armas como blindados, ok? E também a ideologia, a prática, né? Justamente esse modus operandi de Israel, como que isso se manifesta aqui no Brasil. E a gente vai concluir, o que o texto conclui, que a Isabelle apresenta, é que o que acontece em Gaza é o que acontece nas periferias brasileiras. É o mesmo tipo de violência, o mesmo tipo de exclusão, a mesma forma de extermínio. Então, digamos que a política brasileira, né, ou na verdade o Estado brasileiro, de uma forma geral, importa tanto as armas quanto as práticas, né, o modo de trabalhar, o modo de agir contra grupos marginalizados e grupos que devem ser, na visão do Estado, na visão das elites, exterminados. Uma coisa assim que eu quero começar aqui falando é primeiro, aliás, convidando vocês a lerem mais textos da Isa. A Isa, ela não é jornalista de formação, ela tá estudando outra coisa, mas ela escreve muito bem, sempre falo isso para ela, e os textos dela, assim, são a base de muita pesquisa. Então, é muito interessante para você ter uma perspectiva do todo. Leiam, procurem lá no site também, você pode pesquisar por autor, e aí você vai ter uma ideia dos textos dela. Gente, é bem legal. E, Gui, continuando, já entrando mais no assunto, eu acho que é duro, mas é necessário dizer que Israel faz em Gaza não é só um massacre isolado, né? É uma coisa que a gente já tem que estar constatando. É um modelo de controle e repressão que vem sendo exportado e aplicado no mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Quando a gente olha para a favela do Moinho, por exemplo, e vê operações brutais, uso excessivo da força, drones, câmeras, táticas de ocupação e vigilância, não é coincidência. É a mesma lógica usada em Gaza: tratar territórios pobres, racializados e organizados politicamente como zonas inimigas. E o que isso significa? Repressão sistemática, criminalização da pobreza e sufocamento de qualquer resistência. Israel virou uma referência global na indústria da guerra e da vigilância, vendendo equipamentos, softwares e táticas de controle social testados na população palestina. E quem compra isso, né? Justamente estados que querem reprimir mobilizações populares, desmobilizar lutas por moradia, terra e direitos. O Brasil, infelizmente, não é uma exceção. Então, quando a gente denuncia o genocídio em Gaza, a gente não está falando só de solidariedade internacional. A gente está falando da nossa própria luta aqui dentro, contra um modelo de segurança pública que mata, humilha e marginaliza o cidadão comum. Gaza e o Moinho estão ligados por essa estrutura, e o texto faz bem essa ligação, pela militarização. Então, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, eles vão fazer isso nas favelas, para tirar as pessoas de lá, vão atacar bomba, matar pessoas adoidadas e depois, é tudo preto, então é tudo traficante. Tem sempre essa conotação, né? Se for negro,
A primeira questão era traficante. Nem sabe se era. E aí, depois, o que eles vão fazer? Vão usar esses mesmos sistemas para reprimir professores, por exemplo. A gente pode ver, no decorrer dos anos, que a repressão contra protesto de professores tem ficado cada vez mais violenta. Daqui a pouco, vocês acham que eles vão estar usando drones também? Eu acho que é um jeito de enxergar como está avançando muito rápido. Eu falei aqui outro dia sobre o Smart Sampa, né? Aqui em São Paulo, que faz essa identificação facial e pega bandidos e eles colocam ali na Paulista uma contagem de quantos criminosos foram pegos pelo Smart Sampa. Só que não tem a contagem de quantas pessoas foram pegas e saíram depois porque não estava certo, não estava batendo. Porque existem. O reconhecimento facial não é perfeito, gente. É muito importante saber. Tem muita gente parecida com muita gente. E aí, quem que se ferra mais nesse caso? Corpos negros, pobres e insurgentes como. Né, que são insurgentes como ameaças a serem eliminadas. Lutar contra isso é lutar pela vida em qualquer lugar do mundo. Então, seja em Gaza, seja aqui, a gente tem que começar a rever esse sistema de segurança. Eu acho que é o que fica quando você lê esse texto aqui. Se a gente começar a querer imitar um tipo de polícia que comete genocídio, qual vai ser o caminho que a gente vai trilhar, sabe? Não tem nada bom vindo daí, eu acho. Sim, é justamente essa a questão, né? Essa importação ela já está acontecendo. Inclusive, a Isabelle ela traz dados aqui, por exemplo, que em 2007 houve um acordo entre o Mercosul e Israel para diminuir taxas de aquisição no caso de compras para a área de segurança, armas e tecnologia. Em 2013, 1,13% do PIB do Brasil foi para modernizar as Forças Armadas com equipamentos de Israel. E ainda houve a atuação de Israel aqui no Brasil durante a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio, ok? As polícias receberam treinamento e renovaram armamento com Israel. Além de, como você falou, né, o uso de equipamentos, a aquisição de blindados, por exemplo, durante a gestão Alckmin, para reprimir protestos em São Paulo. E aí, então a gente tem isso, né? Isso, inclusive, aponta essa dubiedade, enfim, né? A forma com que, por exemplo, o governo Lula hoje critica as ações de Israel, aponta esse genocídio, mas não tem essas ações concretas que a gente tem falado muito aqui, inclusive vamos falar quando a gente chegar no texto sobre a Flotilha da Liberdade, não tem ações concretas para de fato romper esse tipo de relação econômica que sustenta, que financia o genocídio em Gaza. E aí, uma questão interessante também que o texto aponta são as origens dessa indústria bélica de Israel. Então, lá fala o seguinte, que ela começou a ser construída, né, o setor de defesa começou a ser construído em Israel desde o momento em que o Estado israelense foi fundado após a Segunda Guerra Mundial. Mas a relação entre o investimento na indústria de defesa e investimento em armas começou até antes. E aí Israel vai se tornar uma referência, um dos maiores exportadores de armas do mundo, ok? Fala que, por exemplo, em 1986, veja bem, já há um bom tempo, já mostrava que Israel, a economia de Israel dependia muito da exportação de armas. Estava entre os 10 maiores exportadores do mundo de armas, ok? E 10% da força de trabalho do país, cerca de 140 mil pessoas, eram dedicadas a esse tipo de indústria. E aí uma questão que é bem significativa, e nós, inclusive, falamos sobre isso num outro texto publicado essa semana do George, baseado numa entrevista no Dialogando com Paulo Canabrava, em que um cineasta, qual o nome do cineasta, Jorge? É o. Pera aí que eu vou. Vai enrolando um pouquinho que eu vou pegar aqui. Eu não lembro o nome dele de Beleza, te cabeça peguei de agora. surpresa, perdão. É o É, Gustavo Castro. Gustavo Castro, ele aponta o seguinte, que é justamente o que está nesse texto, que as armas construídas, fabricadas por Israel, elas são testadas em campo. E o que significa que elas são testadas em campo? Elas são testadas contra os palestinos. E o texto do New York Times de 1986 já afirma isso.
o diretor-geral do Ministério de Defesa de Israel na época afirmou que a tecnologia de ponta era testada em batalha. Então, isso também ajuda a gente a entender a gravidade que é o Estado brasileiro continuar comprando armas de Israel, continuar comprando armas que são testadas contra os palestinos. Bom, eu acho que o Gui fechou de uma forma assim que eu acho perfeita. A gente tem alguns comentários aqui, Gui. Teve um que eu achei bem interessante, que é comparando o Tarcísio com o Netanyahu. E eu acho interessante, eu gosto dessas comparações. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, mas não tem nada a ver, aqui no Brasil e lá são outras demandas, mas eu faço uma reflexão. A gente muitas vezes acha que o verborrágico é o extremo, e só o verborrágico. Então o Bolsonaro, por ele falar muito e gritar e não sei o quê, ele é muito extremo. E a gente esquece que, por exemplo, uma figura como Netanyahu, a gente não vê ele gritando e soltando verborragia pela boca o tempo inteiro. Entendeu? E ele é muito extremo. Eu acredito que todo mundo deve achar que muito mais até que o Bolsonaro, porque ele foi muito mais longe. Então, o Tarcísio é um exemplo a se pensar. O que ele tem feito no litoral de São Paulo é um genocídio, gente. Ele mata pessoas negras a rodo, e o que sai na manchete, que a mídia tá meio que nas mãos dele ali, é que foram traficantes, supostos traficantes. E aí depois, quando isso é desmentido, a notícia de ontem já tá velha. Então isso não repercute tanto quanto deveria. Então é interessante a gente pensar e observar isso bem. Porque esse cara, ele é um dos favoritos, caso o Bolsonaro seja mesmo preso, a suceder ele ali na corrida eleitoral. Então acho que a gente tem que ficar bem de olho nisso também, já que a gente tá falando um pouquinho de Brasil e fazendo esses paralelos, né, Gui? Quer girar? Quer falar mais alguma coisa? Só vou comentar que um dado, né, aqui inclusive tem um texto de abril de 2025, aqui encontrei aqui no G1, falando que mortes de crianças e adolescentes pela PM mais do que dobram em São Paulo sob o governo Tarcísio, sem utilização de câmeras, ok? Isso é muito, enfim, os dados ajudam a gente a entender o que está acontecendo. E aí também aqui, só um comentário que eu vou mostrar rapidamente, a gente não precisa se aprofundar nisso, mas a Paula Holiday diz, né? Boa tarde, amigos da Diálogos do Sul Global. Vocês não acham estranho que máquinas de guerra sejam compradas para fazer segurança? Isso aqui desmembraria uma discussão muito aprofundada sobre como a segurança pública ela se sustenta sobre a violência, como a violência ela é importante para que empresas, tanto fabricantes de armas quanto fabricantes de sistemas de segurança, lucrem. Então, é sim uma engrenagem, é uma máquina e ela precisa girar dessa forma. Quem sabe a gente comente, fale sobre isso um dia aqui de uma forma mais aprofundada, mas não é uma coincidência, é um projeto mesmo. E é complexo, né, Gui? Porque a gente vai pensar assim: se não existissem mais crimes, a polícia ia comprar menos armas, certo? E aí esses caras iam fazer. Vamos supor, eles não vendem pra bandido, só vende pra polícia. Aí a polícia ia dominar tudo, não ia ter mais bandido, e eles iam fazer o quê? Iam perder vendas. Então eles vendem também pros bandidos. Enfim,